Ok, boa noite a todos aí que chegaram agora. Vamos começar aqui a aula de hoje. O conteúdo ainda de cálculo 3, mas dando seguimento aí ao que foi visto na aula anterior. Hoje falaremos sobre derivadas parciais, né, para vocês conseguirem vocês terem elementos aí para dizer que já viram a matéria, né, e poder resolver a praticamente a metade aí das questões da lista de cálculo 3, a segunda lista, né? Então, para começar, né, o estudo de derivadas parciais ele é muito semelhante ao que vocês viram lá de derivadas em cálculo 1, né, com funções de apenas uma variável. O cálculo de várias variáveis, ele na verdade é o cálculo de uma variável só, né, aplicada a várias variáveis, só que uma de cada vez. Né? Então, toda vez que a gente vai ver uma função de duas ou três variáveis e vai calcular a chamada derivada parcial dessa função, a gente vai variar essa função em relação a apenas uma das variáveis e deixar as outras fixas, né? E elas serão entendidas como constantes. Né? Então a gente vai ver como o objetivo da aula de hoje é a gente ver como que isso funciona na prática, né? E quando a gente voltar lá do recesso, lá em janeiro, a gente vai ver que algumas mudanças, né, que esse estudo tem em relação às funções de uma variável só. Né? Como, por exemplo, quando a gente aplica a regra da cadeia ou algo parecido, tem lá suas particularidades, né? Quando se trata de derivadas parciais. Né? Ao cálculo de função implícita, a regra da cadeia e tudo mais. Né? Mas no que a gente vai ver hoje aqui é uma extensão, né, das funções de uma variável aplicada a funções de várias variáveis. Okay? Então, para começar, a gente pode primeiro definir então do que se trata, né, essa derivada de função de mais de uma variável. Né? Como sempre, a gente vai entender aqui, ó, na maior parte dos exemplos, a gente vai trabalhar com funções de duas ou no máximo três variáveis, né, na aula de hoje. Mas que fique bem claro que tudo que a gente falar aqui para essas funções de duas ou três variáveis vale de forma integral para funções com qualquer número de variáveis, certo? Então, na definição que vamos usar é essa daqui, ó, já deixei pronta já para a gente não perder tanto tempo escrevendo, né? Que a derivada parcial de uma função, aqui, como eu disse, de duas variáveis, no caso f de x e y, né, em relação a x, certo? Então isso aqui tem que ficar bem claro, em relação a x, em um determinado ponto, né, dessa superfície, desse plano, né, x0 e y0, que foi nomeado aqui, é definido da seguinte forma: derivada de f em relação a x, barra, essa barra aqui representa em que ponto a função está sendo derivada, certo? Ela vai ser o limite da função f de x0 mais h y0 menos o valor da função nesse ponto considerado, né, dividido por h quando o h tende a zero. Né? Então, como vocês podem ver, é uma grande similaridade estrutural, né, em relação às funções de apenas uma variável. E isso, é claro, essa derivada estará definida dessa forma, assumindo que o limite exista nesse ponto considerado. Né? Então, na aula passada vocês viram algumas características sobre o limite, sobre quando ele existe ou não, né? E aqueles testes que eu mostrei lá para vocês, como um exemplo, mudando, né, tipo, em vez de calcular no ponto xy, a gente pode mudar para coordenadas polares e ver se encontra o limite. Enfim, o limite tem que existir na função para que a variável seja definida ou para que a derivada seja definida dessa forma, certo? E mais, né? Só queria acrescentar o seguinte: isso aqui que eu fiz, que parece um 6 ao contrário, ele é um D germânico, né? E a gente lê ele como del, certo? Então vou colocar aqui uma observação. Aqui uma observação. Você então vai ler isso aqui como del f e del x, certo? É o nome
essa letra aqui que eu coloquei, ó, parece um 6 ao contrário, é o D germânico, é a letra D, né? Germânico. E germânico por motivos óbvios, né? Já que essa notação que a gente usa do cálculo mais frequente, ela é devida ao alemão Leibniz, né? Então ele utilizava o próprio alfabeto lá, né? Que ele conhecia para poder estipular essa notação. E a notação dele foi tão bem sucedida que a gente utiliza até hoje, né? Então ela é mais intuitiva sobre o que está por trás dessa ideia de derivar uma função em relação a uma certa variável. D germânico. Vamos chamar esse D, né, que é chamada de del, certo? Então, outra observação que a gente pode fazer é que a derivada parcial, né, como eu disse, del f del x, como eu acabei de escrever aí, em relação a esse ponto x0 e y0, ela, assim como nas funções de apenas uma variável, ela fornece uma taxa de variação, né, da função f em relação à variável x, quando a variável y não está variando, na verdade, ele é mantido fixo, né? A gente vai precisar, como eu disse no começo, ao derivar a função em relação a uma variável, a outra ou as outras variáveis que a função tenha terão que ser consideradas fixas, né? Enquanto essa variável considerada vai sofrer lá a variação que vai caracterizar a derivada, certo? Então, a gente pode escrever isso da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Assim, ó. Basicamente o que eu acabei de falar. A derivada del f del x em x0 e y0 fornece a taxa de variação. Essa é a chave por trás da ideia de derivada, certo? Ela fornece a taxa de variação da função em relação a x quando o y é mantido fixo no valor y0, né? A gente vai ver que é possível também derivar a função quando o y varia, né? Como que a gente pode fazer isso? Mantendo o x fixo e derivando apenas em relação a y, né? A gente já vai ver alguns exemplos em relação a isso, né? Mas vamos ver aqui algumas notações, né? Quer ver? Escrever aqui notações. Diferentes notações que vocês podem encontrar em outros materiais, em outros livros, em outros arquivos que vocês possam vir a pesquisar, né? Então, notações. Aqui. Então, a gente pode escrever isso da forma como falamos aqui nessa definição, né? Del f del x. Aqui. Opa. Você não está reconhecendo. Agora sim. Derivada de f em relação a x no ponto x0 e y0, ou ainda, né, a gente pode escrever desse mesmo jeito aqui, ó, del f del x no ponto x0 e y0. Não necessariamente precisa ter essa barra, certo? Ou ainda, em muitos livros eu até prefiro utilizar essa notação na maior parte dos casos. A gente escreve assim, ó, f com o x aqui tendo no índice, né? No ponto x0 e y0. Isso aqui indica que você está derivando a função em relação a x, né? Esse x aqui no índice é a função a qual está sendo derivada, em relação a qual está sendo derivada, né? E deixa eu ver se eu lembro de outra.
Não, acho que por enquanto são só essas mesmo. No momento não me ocorre nenhuma, né? A gente vai aplicar essas notações em alguns exercícios. Eu acho que na lista, agora eu não estou recordando, mas eu acho que eu utilizei essas três, ou pelo menos duas delas, né, diferentes. Essa daqui eu acho muito inconveniente por conta desse traço aqui, né? Mas fica a critério de vocês utilizarem ou não, certo? Até aí alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo, né? Então, da mesma forma, como eu falei aqui, o que vale para x vale para y também, né? Você pode manter o, o x fixo, né? E derivar em relação a y. Então, vou até colocar isso aqui, ó. Vou copiar essa parte, né? Só para vocês verem como que fica essa notação quando a gente deriva em relação a y. É a mesma definição, né? Só que agora vamos mudar aqui, ó, para y. Em relação a y, no ponto x0 e y0 é dada por del f del y, né? No ponto x0 e y0 é igual ao limite de... Aí aqui a gente vai mudar tudo, né? Por quê? O que a gente tinha aqui em cima? Ó, variando em relação a x, ó, a gente entende essa variação introduzindo esse termo h, né, que está tendendo a zero. É o termo dinâmico do limite, né? Então aqui de x0 mais h e o h tendendo a zero. E o y sendo mantido fixo. Então como é que a gente está derivando em relação a y? Vamos manter o x fixo, ou seja, o ponto x0, né? E aqui a gente coloca x0 mais h, ou seja, y0 mais h, já que é em relação a y que está sendo variado. Y0 mais h menos f de x0 e y0 sobre h quando h tende a zero, né? Desde que o limite exista também, certo? Só para vocês verem que a estrutura é idêntica caso você escolha ou o problema que você esteja tentando resolver exija que você varie a função, derive a função em relação a y, ok? Né? Quanto a isso, não ficou dúvidas não, né? Ou ficou? Não? Então... Vai ficar mais claro. Oi? Com muitas dúvidas não, mas eu acredito que com os exemplos vai ficar mais claro. Ah, sempre assim, né? Mas como não dá para partir direto para os exemplos, né? Porque fica mais complicado, Sim. a gente precisa fazer essa etapa aqui também, né? Mas enfim, vai ficar mais claro sim, né? Para quem fez um bom curso aí de cálculo 1, eu acredito que não vai ter tanto problema, pelo menos no começo aqui, né, do curso de cálculo 3, porque é tudo muito parecido, né? Uma observação que eu queria fazer com vocês é isso, as definições, né, só enfatizando o que eu coloquei nessas duas definições aqui, né? É que del f, del x e del f, del y fornecem duas maneiras distintas de derivar f em um ponto, né? Quando a derivada está acontecendo em relação a x, o y é mantido constante, né? E quando a derivada está sendo feita em relação a y, o x é mantido constante, como eu deixei bem claro acima, certo? E esse ponto aqui que fala, ó, de duas maneiras distintas, né? Não muda só em relação à variável que a gente está derivando, né? Normalmente, vocês vão ver que a derivada da função em relação a x vai dar um valor diferente da derivada da função em relação a y, né? Mesmo que seja no mesmo ponto, né? Isso aí acontece porque a gente está escolhendo caminhos diferentes, né, por assim dizer. Então a gente vai ter diferentes inclinações, né, da curva em relação à função, né? Então quer ver? Eu acho que eu tenho até uma ilustração dessa situação. Deixa eu ver se eu encontro aqui para colocar. Cadê?
Acho que é essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Abrir, salvar. Eu sempre tenho problemas aqui em inserir figuras, né? Vamos ver se eu consigo agora. Oh, não tá vindo a figura. Aqui. Como é que foi que eu coloquei essa figura, gente? Ah, sim, encontrei. Vou pegar aqui a figura em PDF que fica mais fácil para eu anexar nesse tipo de arquivo que eu estou utilizando. Imagens, aqui. Prontinho, agora eu vou anexar. Opa. Abrir arquivo. Exportar. Aqui. Pronto. Aqui, mas não era pra... Ai. Só um instantinho. Vou consertar aqui o arquivo. Não acredito. Ah, sim. Encontrei. PNG.
Ok, agora vocês estão visualizando aí uma figura com uma imagem da tela que a gente estava vendo antes? Né? Tá meio clarinha a figura, não deu para escurecer um pouco, mas acho que tá. Deixa eu tentar aumentar ela aqui mais. Aí, né? Opa, deixa eu tirar aqui, isso. Pronto, né? Como eu estava mostrando aqui, essa superfície, essa função de duas variáveis pode muito bem ilustrar uma superfície, como a gente já viu ao estudar lá as curvas de nível e tudo mais, né? Então está aqui uma superfície genérica ilustrando uma função z igual a f de xy, certo? Então, a derivar a função em um ponto P tem a mesma ideia da derivada lá da função de uma variável, onde a derivar em um ponto P é a gente traçar uma reta que seja tangente a esse ponto, né? Então, nesse caso é traçar uma reta que é tangente a essa curva, a tangente a essa superfície, né? Então, se a gente escolher variar em relação a x, você vai ter um valor, né? Se escolher variar em relação a y, você vai ter outro valor, porque vai ser uma outra reta, né? Vai ter uma outra inclinação, certo? Em relação ao plano que você está fazendo a derivada, né? Então é basicamente por isso que eu falei que derivar a função em relação a x e em relação a y, na maioria das vezes, vai resultar em valores diferentes, mesmo que seja no mesmo ponto, certo? Então a gente vai ver aqui, cadê? Vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo, como se aplica essa definição para resolver problemas, né? Que é o que de fato interessa, né? Então vamos fazer assim, ó, encontre os valores de del f del x e del f del y no ponto, aqui está 4 e menos 5, né? Se a nossa função for essa daqui, ó, f de xy igual a x ao quadrado mais 3xy mais y menos 1, certo? Então, primeiro, vamos encontrar aqui del f del x. Como eu disse, a gente vai derivar a função f em relação a x, né? Se é em relação a x, o que vai acontecer com o y? Ele vai ser mantido constante, né? Então, del f del x, na verdade, é a derivada em relação a x da função x ao quadrado mais 3xy mais y menos 1, né? Como é que fica? Derivada de x ao quadrado é 2x, certo? Derivada de 3xy, na verdade eu vou colocar um passo a mais aqui, ó. Vou colocar, relembrando a propriedade da derivada de uma soma, né? É a soma das derivadas. Então isso aqui vai ser a derivada de x ao quadrado em relação a x mais a derivada em relação a x de 3xy mais a derivada em relação a x de y, né? Mais a derivada aqui da constante, a gente já sabe que é zero, né? Então já vou adiantar esse passo, certo? Mas em tese é isso, a gente vai derivar cada uma das partes da função, né? Então, fazer assim, ó, del f del x vai ser igual derivada de x ao quadrado em relação a x. Aqui você tem simplesmente a derivada de uma função com uma variável apenas, que vocês já conhecem lá do cálculo 1, né? E derivada de x ao quadrado é 2x, né?
aqui a função é 3xy, né? E o y não é uma função de x ou algo parecido, é só uma outra função, né? Mas, como a gente está derivando em relação a x, o y vai ser entendido como uma constante, né? Quanto é a derivada de x multiplicado por uma constante? Alguém lembra? Oi? A derivada de x multiplicado por uma constante é a própria constante, né? E quem é a constante? É tudo que está multiplicando x, no caso o 3 e o y. Então o resultado dessa segunda derivada aqui vai ser 3y, certo? E a derivada de y em relação a x, lembrando que a função está derivando em relação a x. Logo, o y é interpretado como uma constante. Qual é a derivada de uma constante? Não, a derivada de uma constante é zero. É zero. Né? Mais esse último zero aqui, porque é a derivada de menos 1. Né? Certo? Então, o resultado é 2x mais 3y. Então, derivar a função em relação a x nos deu esse resultado aqui. Ó. Agora, vamos derivar a função em relação a y. Derivada de f em relação a y. Vai ser a derivada da mesma função que a gente estava acima, só que agora considerando o x como constante e o y como uma variável. Então, x ao quadrado mais 3xy mais y menos 1. Né? Da mesma forma como a gente fez antes, isso é a derivada de uma soma, né, de funções, é a soma das derivadas dessas funções. Logo vai ser derivada de x ao quadrado em relação a y mais a derivada de 3xy em relação a y mais a derivada de y em relação a y mais a derivada de menos 1 em relação a y, certo? Então, continuando as contas, vamos ter, como eu disse, agora a gente está variando, derivando, né, em relação a y. O que acontece? O x ele vai ser considerado não como uma função mais, e sim como uma constante. Qual é a derivada de uma constante? Zero. Isso aí. E aqui, quanto vai ficar? Derivada de 3xy em relação a y. Aqui, ó, a gente tem a derivada de uma constante. 3 vezes x é uma constante, certo? Uma constante multiplicada por y. Qual é a derivada dessa função? Uma constante por y vezes y. 3x. Isso aí. E a derivada de y em relação a ele mesmo? 1. Exato. E a derivada de menos 1, como menos 1 é constante, vai dar 0. Né? Logo, o resultado vai ser 3x mais 1. Né? Certo? Então, agora vamos fazer o que o problema está pedindo especificamente. Encontre os valores de ΔF, ΔX e ΔF, ΔY nesse ponto 4 e menos 5. Né? Então a gente vai utilizar uma dessas notações aqui que a gente viu. Cadê? Uma dessas três aqui. Né? Pode até ser essa primeira. Né? E para poder calcular cada uma delas. Olha só. Derivada da função em relação a x quando no ponto, qual é o ponto mesmo? É 4 e menos 5. Né? Vai ser o quê? Vai ser aqui a função, né? A derivada de f em relação a x resultou nessa função aqui, 2x mais 3y. Né? Então vai ser 2x mais 3y, né? Mas quando x é igual a 4,
e quando y é igual a menos 5. Então a gente vai fazer essa substituição aqui. Vai ser 2 vezes 4 mais 3 vezes menos 5. 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes menos 5 dá menos 15. Logo o resultado é menos 7, né? Certo? E a derivada de f em relação a y no ponto 4 e menos 5 nos deu a função 3x mais 1. Né? Então, a gente tem que lembrar que 4 é o valor de x e 5 é o valor de y. Vamos substituir na função que a gente encontrou. Né? Como não tem o valor de y, coloco só o x. Né? 3 vezes 4 mais 1. Vai dar 12 mais 1, 13. Isso só como um exemplo para reforçar aquilo que eu falei anteriormente. Que mesmo você derivando a função em relação ao mesmo ponto do gráfico, o fato de você estar escolhendo a variável x ou a variável y vai alterar o seu resultado. Né? O ponto pode ser o mesmo, mas o resultado da derivada não vai ser o mesmo por conta do caminho que você está escolhendo. Você pode entender cada uma das variáveis como um dos caminhos possíveis, né, para você fazer essa derivação. Ok? Alguma dúvida até agora, gente, desse exemplo? Não? Então vamos fazer mais exemplo aqui. Aqui. Vamos calcular, vou colocar o enunciado. Encontre del f del y, né? Se a função f de x, y for igual a y vezes seno de x, y. Certo? Deixar as coisas um pouco mais interessantes, né? Quando envolve funções trigonométricas, não sei, alguns têm mais facilidade, outros mais dificuldades, né? Então, e aí, como é que a gente começa? Como é que a gente começa a solução desse problema? Se está derivando em relação a y, o que acontece com o x? Vira constante. Vira uma constante. Então, vou até escrever isso aqui. É assim, ó, considerando x como uma constante, temos, né, a derivada de f em relação a y, del f del y, vai ser igual à derivada em relação a y da função y vezes seno de xy. Né? Derivada do produto, alguém lembra como faz lá nas funções de uma variável? Não? Derivada do produto de... É o produto da derivada? Não, não é não. É um pouquinho mais complexo do que isso, né? Dei uma olhada lá nas suas anotações lá de cálculo 1, você vai ver, por exemplo, assim, ó. Vou pegar aqui um exemplo fácil. Costuma apresentar dessa forma, né? A derivada de, sei lá, f e g, né? F vezes g em relação a x, né? Isso vai ser a derivada da primeira vezes a segunda função sem derivar. Então você faz assim, ó, derivada de
f em relação a x, vezes a segunda função sem derivar, somado com a derivada da segunda, que é a segunda função, né? Vezes a primeira função sem derivar. É assim que fica. Tá? Então a gente vai aplicar a mesma propriedade aqui, ó, já que a gente tem uma multiplicação, né, de funções. Certo? Então vou nem apagar essa parte aqui agora, vou colocar assim. Ó. Vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda sem derivar. Então, derivada em relação a y de y, né, vezes a segunda função, que é seno de xy, somado com a derivada em relação a y de seno de xy vezes a primeira função sem derivar, y. Tá? Então vocês têm que ter claro essa ideia aqui. Ó. Aqui você tem uma função, aqui você tem outra função. Tá? É essa aqui que eu chamo de primeira e essa que eu chamo de segunda. Tá? Então, derivada da primeira, né, vezes a segunda sem derivar, que é essa daqui, somado com a derivada da primeira, a derivada da segunda, vezes a primeira função sem derivar. Certo? Isso aí é lá do derivada do produto de funções lá do cálculo 1. Então, prosseguindo, o que a gente tem? Del f, del y, vai ser derivada de y em relação a ele mesmo, vai dar quanto? Aqui, 1, isso mesmo, 1 vezes seno de xy, mais, qual é a derivada do seno de xy em relação a y? Como é que a gente faz isso aqui? O x é constante, né? É, o x é constante. É só você lembrar mais uma vez lá do cálculo 1. Como é que você faria isso aqui? Ó? Derivada de seno de 3x, né? Em relação a x. Como é que você faria isso lá no cálculo 1? Você pega a função de dentro, né? Derivada de 3x, né? Multiplicado pela função de fora. A derivada do seno de 3x. Certo? Então é isso. Derivada de 3x daria 3. E derivada do seno é cosseno. É isso. No fundo a gente está fazendo uma substituição de variáveis aqui. Né? A gente está chamando 3x de alguma coisa, né? E fazendo todas essas continhas. Tá? Então, se alguém não lembra dessa propriedade, aí eu mais uma vez visita lá suas anotações, seus exercícios de cálculo 1 para poder relembrar. Vocês vão precisar de todas aquelas propriedades aqui novamente, certo? O cálculo 1 é o curso mais importante para o cálculo 3. Então, o 2 ele não tem muita relevância não, mas o 1 é fundamental, certo? Então, como é que a gente resolve? Ó, derivada de xy, ó, derivada em relação a y de xy, vezes a derivada em relação a y do seno de xy. E vezes o y, né? Que a gente já estava aí fora mesmo, então a gente só repete ele. Derivada de f y vai ser igual 1 vezes seno de xy, seno de xy. Derivada de xy, opa, aqui eu errei, gente, ó. Coloquei x, aqui na verdade é y, né? Derivada de xy em relação a y, né? Significa que o x é constante. Logo, uma constante multiplicada por y. Quando você deriva, vai sobrar só a constante, que é x. E derivada do seno é cosseno. Cosseno de xy multiplicado por y. Ok? Resultado, derivada da função em relação a y vai ser seno de xy mais, colocar aqui x vezes y na frente, tá? Multiplicado pelo cosseno de xy. E essa é a nossa resposta. Todos entenderam? Ou ficou alguma dúvida?
Tranquilo, né? Só precisamos revisar aí as propriedades. Tá? Isso. Aí olha lá no cálculo 1 como é que funciona a derivada do produto, derivada da divisão, né? Derivada de funções trigonométricas, derivação implícita, vocês vão precisar bastante também. Ok? Então tudo isso aí vem só mesmo de relembrar, né? Vamos fazer uma aqui envolvendo então a derivada do quociente, né? Para vocês relembrarem aí. Vou pegar aqui. Acho que exemplos nunca é demais, né, Rodrigo? Então vou pegar aqui um exemplo de cada uma dessas operações que vocês podem encontrar com mais frequência na lista, né? O consciente subtração, né? É parecido, mas aí fica. Dá uma luz, né? Dá assim um caminho, né, por onde resolver, né? Vamos encontrar aqui fx e fy, ou seja, a derivada da função em relação a x e a derivada da função em relação a y, né? Só usando outra notação, tá? Se a nossa função que depende de x e y for dada por 2y dividido por y mais cosseno de x, tá? Então aqui temos uma divisão envolvendo as nossas variáveis, né? Então primeiro vamos calcular o fx, né? Cadê? Aqui. Vamos aqui primeiro fazer o fx. O que é o fx? É derivar essa função em relação a x. Então é derivar em relação a x toda essa função aqui, ó, 2y dividido por y mais cosseno x, né? Deixando bem claro que a gente está derivando em relação a x, certo? Então, lembrando aí, mais uma vez, lá do cálculo 1, como é que ficaria a derivada em relação a x de f dividido por g, né? Alguém lembra dessa propriedade? Não? Ó. Não vou errar, não. Vou arriscar errar, não. Não, pode falar. Pode falar. Derivada do numerador. Isso. Continue. Menos o denominador. E aí na parte de baixo fica a derivada do denominador, né? Derivado do denominador assim? Acredito que sim. Quase isso. Estaria certo se não estivesse errado, né? Mas a ideia, você se aproximou da estrutura aí. É quase isso, quase isso. Olha só como é. É a derivada do numerador, como você falou, né? Multiplicado pelo denominador sem derivar, certo? Subtraído do que? A derivada do denominador vezes o numerador sem derivar, né? Dividido não é pela derivada do denominador, é pelo denominador ao quadrado. Então, vê. Você se aproximou da estrutura, né? Só... Eu pensei, mas acabei me equivocando na hora de falar. Não, tudo bem, é assim mesmo. Quando isso aí é... A gente passa um tempinho... Pessoal. Opa! É Wesley, tudo bem? Opa, tudo bom, Wesley? Eu não vou atrapalhar muito não, mas se o senhor tiver uns 5 minutinhos, uns 3 minutinhos, pode ser no final da aula. Só passar uma mensagem pra galera e pra mim e pra você também, tá bom? Claro, sim, sem problemas. Pode acompanhar aí que quando eu for finalizar eu te dou a palavra. Beleza, então. Vamos continuar aqui. Então, lembrou aí, né, Rodrigo? Como é que é a estrutura? Essa é a mais complicada que eu acho de todas, né? Então, é normal. Então, sabe como é que eu fazia para não esquecer de jeito nenhum dessas propriedades de cálculo ou de outras disciplinas também, né?
é porque eu não via só naquele semestre, né, que eu estava estudando. Na minha época, na verdade, ainda era não era semestral, era anual, né, na UEG. Né? Mas como é que eu fazia, por exemplo, para poder relembrar, sempre estar lembrando essas propriedades de cálculo 1, né, lá pelo final do curso? É porque todo ano eu estava pegando monitoria dessas disciplinas, né? Então eu me obrigava a ficar estudando para poder ensinar para outros alunos. E isso acaba ajudando a gente a fixar de uma maneira que não desgruda de jeito nenhum, né? Então, uma dica que eu dou para vocês aí, futuros professores, é isso: é vocês estudarem algo pensando em como você vai explicar isso para alguém, certo? Isso aí ajuda de uma maneira sensacional, ok? Então, quanto tempo que formou? como é que é? E quanto tempo que você se formou? Em quanto tempo? A graduação foi em 4 anos mesmo. Não, 2010, 2010. Ah, quando foi? Foi em 2012. Até hoje eu lembro. já, já tem mais de 8 anos aí que eu lembro disso. Mesmo o tempo que eu não tava, né, lecionando nem nada, eu tava lembrando disso, né? Porque, como eu te falei, né, eu vi isso muitas vezes, né? Quando eu pegava monitoria direto justamente com esse propósito, para me forçar a estudar e estudar de uma maneira a explicar para outras pessoas que viessem me perguntar algo, tirar dúvida, né? Aí, essa foi a minha estratégia, né? Cada um pode ter a sua, que for mais conveniente, que melhor se adapte à sua situação, né? Mas só contribuindo aí com a experiência que eu tive, né? Caso seja útil para alguém. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Derivada do numerador. Vou colocar aqui, derivada. Como é que eu vou colocar esse negócio? Vou precisar de mais espaço. Vou apagar isso aqui, tá, gente? Que eu vou reescrever essa função um pouco mais embaixo para conseguir ter mais espaço aqui. E... acho que aqui tá bom. Então, derivada do numerador é 2y, né? Vezes o denominador sem derivar, né? Menos a derivada do denominador vezes o numerador sem derivar, né? Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, que é y mais cosseno de x ao quadrado, certo? Olha o tamanho que ficou esse negócio, né? Então fx vai ser derivada de 2y em relação a x dá quanto, gente? Zero. Isso aí. Vezes a função ali, ó, o y mais cosseno x. Menos a derivada de y mais cosseno x em relação a x dá quanto, gente? Menos seno? Exato. Que é a derivada do y em relação a x dá zero, né? E derivada do cosseno é menos seno. Então, esse menos aqui é da fórmula. E aqui eu vou colocar menos seno de x multiplicado por 2y. Tudo isso dividido por y mais cosseno de x ao quadrado, né? Então a gente já vê aqui de cara que esse termo desaparece, né? Está multiplicando por zero, então vai dar zero. E esse outro aqui vai ficar menos vezes menos dá mais. Vou colocar o 2x na frente. 2x vezes seno de x, né? E esse aqui eu não vou nem desenvolver esse quadrado, vou deixar ele desse jeito mesmo, né? Só para poder
Já que eu não vou conseguir simplificar nada mesmo, né? Não tem por que desenvolver uma conta dessa. Aqui. Então, esse é o nosso resultado aqui, a derivada da função em relação a x. Agora vamos calcular a derivada dessa função em relação a y, né? Então, eu vou fazer assim, para não ter que escrever todo esse negócio aqui de novo. Vou selecionar aqui, né? Professor, Sim. lá embaixo ainda continua o quadrado? Eu mantive o quadrado porque não compensa desenvolver esse quadrado aqui, porque eu não vou conseguir simplificar nada, né? Então eu deixo na forma mais reduzida mesmo. Certo? Certo. E ele fica 2x mesmo, no numerador? 2x é porque está aqui na frente, aqui atrás, né? Eu só coloquei ele na frente multiplicando, questão de estilo mesmo, para não ficar parecendo que é seno de x. Lá em cima tá 2y. Aí eu... É 2y? Ih, desculpa então. Pera aí. Então foi erro mesmo de grafia minha. Calma aí, rapidinho, vou consertar. Opa, aqui não, aqui é x mesmo, né? É aqui. É isso aí. Então, fiquem de olho aí que eu cometo muito esses erros, viu? Então agora a gente vai derivar a função em relação a y, né? Então só vou trocar aqui, ó. Então a regra a ser utilizada de derivação ainda é a mesma, por isso que eu copiei e colei aqui, né? Só vai mudar em relação a qual variável a gente vai estar derivando, né? Aqui inclusive faltou uma coisa, né? Faltou eu colocar o del aqui embaixo, ó. Del x, e aqui é del y, certo? Pronto, agora já temos aí, basta desenvolver esse produto. Derivada de 2y em relação a y, dá quanto? 2 multiplicado por esse produto aqui. Então a gente já viu que isso não vai zerar, né? Menos a derivada de y mais cosseno x em relação a y, dá quanto? Dá 0 e seno. A gente vai derivar em relação a y primeiro, né? Que vai dar 1. Dá 1 isso. Somado com a derivada da função cosseno de x em relação a y, que vai dar 0, né? Isso tudo multiplicado por 2y. Dividido. Opa, quase não sai. Y mais cosseno de x ao quadrado. Vai ficar. Aqui eu aplico a distributiva, né? 2 vezes y e depois o 2 multiplicado pelo cosseno. Então fica 2y mais 2 cosseno x. Aqui eu tenho 1 mais 0 é 1. Com esse menos aqui, multiplicado por 2y, vai ficar menos 2y, né? Dividido por y mais cosseno de x ao quadrado, né? Então, deu pelo menos para simplificar isso aqui, ó. 2y positivo somado com 2y negativo vai cancelar, né? E o resultado vai ser, vou colocar aqui embaixo, fy 2 cosseno x dividido por y mais cosseno x ao quadrado. E essa é a nossa resposta para a derivada daquela função em relação a tanto a y quanto a x. Ok? Alguma dúvida até agora, gente? Tranquilo, né? Bem explicado, não demora muito exercício. Oi? Tá muito bem explicado,
Obrigado. Aí a parte do exercício é com vocês, né? Vira, né? Aí, como diria, qual foi aquele imperador romano lá que lavou as mãos? Eu não lembro o nome dele. Acho que é esse cabra aí mesmo. Então, outra coisa aqui, em outro exemplo a gente vai utilizar a chamada diferenciação implícita, que a gente já utilizou na verdade nesse exemplo daqui, ó, nesse segundo, né, da função seno x vezes y. Mas vamos deixar mais claro o que tá acontecendo aqui. Implícita. Beleza. Eu não vou dar nenhum conceito, nenhuma teoria, tá? Vou simplesmente partir já para um exemplo, né? Vamos colocar assim, ó, encontre del z, del x, se a equação, essa equação aqui, ó, y vezes z menos logaritmo natural de z é igual a x mais y, né? Se essa equação definir como uma função, definir z como uma função de duas variáveis independentes. Que são, como já ficou claro aqui, as variáveis x e y, né? E a derivada parcial se existir. Ok. Então, solução. Como a gente tem aqui uma equação, né? A nossa equação é yz menos ln de z igual a x mais y. Né? O z é uma função de duas variáveis x e y. Então, fica claro que z é igual a uma função que depende de x e y, certo? Então vamos encontrar as derivadas aí. A gente pode fazer, vou fazer aqui só em relação a x, né? E em relação a y fica para vocês como exercício, né? Então, como que a gente faz, né? A gente pode pegar essa equação, né, e aplicar o operador de derivação em ambos os lados, né? Ou seja, o que a gente vai fazer? Vou apagar isso aqui, x mais y, colocar ele um pouco mais afastado. Lá em álgebra linear, quando a gente for estudar sobre transformações de operadores lineares, vai ficar mais claro o que eu estou fazendo aqui, né? É porque aquela mesma ideia de você dividir ambos os lados de uma equação por um número, multiplicar por um número, né? Ou seja, aquela ideia de que o que você faz de um lado, você faz do outro também para manter a igualdade, essa ideia pode ser estendida a um objeto matemático chamado de operador, né? E a derivada, ele é um operador, né? Então, se eu derivar desse lado, eu tenho que derivar do outro lado para manter a igualdade, né? Então, o que eu vou fazer aqui,
é aplicar a derivada em relação a x desse lado, né? E também aplicar a derivada em relação a x desse outro lado aqui. Ok? Até aí tá claro o que eu estou fazendo? Então, como a gente viu, a derivada da soma ou diferença é a soma ou a diferença das derivadas. Então isso aqui vai ficar derivada em relação a x de yz, né? Menos derivada em relação a x do logaritmo natural de z. Isso é igual a derivada em relação a x da função x mais derivada em relação a x da função y. Certo? Só deixando bem claro o que a gente está fazendo em cada passo. Ok? Então, eu estou derivando em relação a x, né, uma função, o produto de duas funções y e z. Né? Porém, por que eu não posso considerar a função z como uma constante? Porque o nosso problema já falou que z ela é uma função que depende tanto de x quanto de y. Né? Então, é uma função qualquer onde tem o x aí no meio da sua estrutura. Então a gente não pode simplesmente considerá-la como uma constante, certo? Então tem que se atentar a essas especificações que o problema dá também, ok? Mas como o y é uma variável independente de x, nesse caso aqui eu posso considerá-lo como uma constante. Né? Logo, a derivada de y multiplicado por z é a derivada de uma constante multiplicada por z. E isso vai ficar como o quê? A constante fica de fora, né? E eu vou derivar apenas o z em relação a x. Certo? E aqui, vou fazer esse passo mais na frente. Vou só repetir aqui, tá? ln de z é igual. A derivada de x em relação a ele mesmo, a gente já viu que é 1. E a derivada de y em relação a x, como y é uma variável que não depende de x, na hora de derivar em relação a x, ele pode ser considerado uma constante. A derivada de constante é 0. Certo? Até aí tudo bem? Se tiver alguma dúvida, falem agora. Não? Então, vamos continuar. Aqui, ó, nesse termo que eu deixei para fazer depois é onde está a questão da derivação implícita, né? Porque como é que eu posso representar isso? Lá no cálculo 1, né? Pegar aqui uma derivada de... Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver... Não vou apelar ao cálculo 1, não precisa. Só ia introduzir mais notações, né, e acabar complicando, né? Vou esperar que vocês entendam o que eu vou fazer aqui. Ó, y vezes a derivada, não vou nem colocar esse parênteses aqui, ó, derivada de z em relação a x, né, menos a derivada do logaritmo natural de z. Né? Então aqui na verdade a gente tem duas funções encadeadas. Por quê? Eu tenho o logaritmo de z, e eu sei que o próprio z, ó, isso daqui tudo é uma função, né? E eu sei que o próprio z é também uma função que depende de x. Né? Então é como se eu tivesse uma função dentro de outra. Né? Aí eu vou fazer assim, ó, a função de dentro, que é z, e a função de fora, que é ln de z. Ok? Então, quando eu tenho essas funções encadeadas dessa forma, como é que eu calculo a derivada? Vai ser a derivada da função de dentro, né, que é del z del x, vezes a derivada da função de fora, que é del ln de z em relação a x. Ok? E 1 mais 0 que dá 1. Né? Aí, até aí tudo bem? Todos entenderam? Então, vamos seguir. Sim, né? Então aqui y del z del x menos del z del x
vezes. Derivada do logaritmo é o quê? É 1 sobre o argumento aqui do logaritmo, né? É 1 sobre z. Tá? E aqui, igual a 1. Né? Então, olha só o que temos aqui. Ó. O que queremos encontrar é del z, del x. Né? E ele está aparecendo aqui. Del z, del x em um termo, menos del z, del x em outro termo. Né? Multiplicando coisas diferentes. Então, a gente vai aplicar a mesma ideia de equações onde aparece uma variável de nosso interesse multiplicando em dois termos distintos. Como, por exemplo, quando eu tenho ax mais bx. Né? Eu coloco o x em evidência, né? E multiplico por a mais b. Aqui é a mesma ideia. Eu vou colocar o del z, del x em evidência, multiplicado pelo que restou, que é y menos 1 sobre z. Né? Tudo isso igual a 1. Ok? Então, eu não quero encontrar, né, isso daqui, né, o del z, del x. Vamos então tentar isolar o del z, del x. Né? Mas antes disso, vamos resolver aqui. Ó. Del z, del x, vezes. Isso aqui, o que eu tenho? É uma subtração de frações com denominadores distintos. Né? O denominador dessa daqui é 1 e o dessa daqui é z. Certo? Então, como é que a gente resolve subtrações desse tipo? A gente tira o MMC. Né? Na prática, MMC entre 1 e z é o próprio z. Né? Então, vai ficar assim, uma função com z no denominador. Z dividido por 1 dá z, vezes y é zy. Menos z dividido por z dá 1, multiplicado por 1 dá 1. Isso é igual a 1. Ok? Logo, continuando, del z, del x vai ser igual. Isso aqui não está multiplicando? Vai passar dividindo. É 1 dividido por zy menos 1 dividido por z. Né? Que na verdade a gente tem uma divisão de frações, né? Onde a gente conserva a primeira fração e multiplica pela segunda fração, né, que é a de baixo, invertida. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Del z, del x vai ser igual a z vezes 1 dá z, dividido por zy menos 1. E esse é o resultado que queríamos encontrar. Encontramos aí o del z, del x. Vocês viram que não foi assim tão mais elementar do que os outros, né? Os outros exercícios que a gente fez. Né? Ele tem uma certa peculiaridade, que às vezes a função, a derivada que a gente quer encontrar, ou seja, o del z, del x, ele está encadeado, né, no meio das nossos cálculos, estando multiplicando por termos diferentes, em lados opostos da equação ou coisa parecida. Né? Quando isso acontece, a gente tem que tratar esses termos diferenciais aqui como se fossem termos de uma equação, né? Que a gente, como se fossem incógnitas de uma equação. Que para a gente encontrar a incógnita de uma equação, o que a gente precisa fazer? Precisa isolar ela de um lado da equação e tudo que não estiver relacionado a ela passar para o outro lado. Foi exatamente o que a gente fez aqui, certo? Aí deixo como exercício para vocês tentarem calcular a derivada dessa mesma função aqui em relação a y, ok? Vou colocar aqui, ó, exercício. Calcule del y, del z, certo? Só para ver se vocês entenderam mesmo. Então, até aí, beleza, gente? Sim. Então, tranquilo. Vamos ver aqui o que mais a gente precisa falar. Sim.
falar sobre as funções que têm mais de duas variáveis, né? Como que a gente trata dessas funções. Como eu falei lá no início da aula, as definições que a gente fez aqui de derivadas parciais de funções de duas variáveis, elas valem de forma extensiva, né, para funções com mais de duas variáveis, de funções de 3, 4, 5 variáveis que sejam, né? Então, mas como que funciona esse cálculo, né? É simples, é do mesmo jeito que a gente fez agora. Se você tem uma função aí que depende de x, y, z e w, por exemplo, né? Como é que você vai calcular a derivada dessa função em relação a z? Você vai considerar x, y e z como constantes, né? E vai proceder da mesma forma como a gente fez aqui, ok? Então, só para poder formalizar isso, vou colocar aqui essa observação. Deixa eu... Já tenho escrito aqui para a gente não perder mais tempo. Aqui, ó. Funções de mais de duas variáveis, né? Então, as definições de derivadas parciais de funções de mais de duas variáveis independentes são parecidas com as definições para funções de duas variáveis, né? Elas são derivadas ordinárias em relação a uma variável, tomadas enquanto as outras variáveis independentes são mantidas constantes, tá? Então, é o mesmo raciocínio que a gente vem empregando até o presente momento, né? E como exemplo disso, vou colocar aqui na próxima página. Para ficar bem claro como se comportam derivadas desse tipo, vamos resolver esse exemplo aqui. Pegar aqui a função f de x, y, z igual a x vezes seno de y mais 3z. Então, vamos calcular aqui, né, considerando que x, y e z são variáveis independentes. Certo? Não é igual, por exemplo, esse problema aqui que a gente fez anteriormente, né? Onde você tinha de fato três variáveis, né? X, y, z, porém o z não era uma variável independente. Z era uma função que dependia de x e y, né? Nesse caso aqui eu já não considero, já não estou contemplando essa situação. Estou considerando x, y e z como sendo funções que não tem nada a ver uma com a outra, são variáveis independentes, ok? Então vamos calcular a derivada de x dessa função, desculpe, derivada dessa função f em relação a x, né? Del f, del x, né? Como é que fica? Ó, fica a derivada de x vezes seno de y mais 3z. Vou colocar um colchete aqui. Igual. Então, para resolver isso, como que a gente faz? Ó, de novo, a gente tem aqui ó, o seno de y mais 3z, né? A gente já viu que o y e o 3z não dependem de x, né, em relação ao x, que é a variável em relação à qual a gente quer calcular a derivada. Então, no fim das contas, o que que você tem aqui? Ó? Você tem uma constante, né? Isso aqui é constante, multiplicando por x. Então, quanto é a derivada de x multiplicado por uma constante? Zero. Não, é a própria constante. É como se você tivesse assim, ó, a derivada de 3x. 3 não é uma constante? Tá. Então, aí você deriva x e deixa o 3 de fora, ó. Fica 3 só. Certo? Então aqui é a mesma coisa. Se fosse somando, né? Aí daria só 1, né? Entendeu? Então fica só a constante aqui, ó, seno de y mais 3z. E esse é o resultado.
Se eu for calcular a derivada dessa função em relação a y, como é que fica? A derivada em relação a y de x vezes seno de y mais 3z. Né? Como é que fica isso? Agora, em relação a y, significa que quem é a constante aqui nessa história? É o x, né? É o x e o z também. X e z são constantes nesse caso. Então, só o y aqui é variável. Então, você tem o y dentro da função seno, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada da função de dentro, a derivada em relação a y, dessa função toda aqui, ó, y mais 3z, vezes a derivada da função de fora, que é seno, cadê? Sim, seno de y mais 3z, né? E o x, como ele é constante, a gente só repete ele na nossa conta, certo? Então, o resultado disso vai ser o quê? Derivada de y mais 3z. 3z é constante, né? Então, vai ficar assim, ó. Derivada de y... Não, eu vou escrever aqui o passo a passo, acho que é melhor. Fazer aqui do começo. Aqui é uma soma, derivada de uma soma. Isso é a soma das derivadas. Então, derivada de y em relação a y, mais derivada de 3z em relação a y. Tudo isso multiplicado por... vou colocar o x aqui na frente, multiplicando, para não confundir, tá? Vezes seno de y mais 3z. Aqui eu já não tenho mais nada que fazer, né? Ixi, espera aí, gente, desculpa que eu errei esse passo. Eu pensei que tinha colocado a anotação aqui, eu esqueci, ó. Essa parte eu preciso colocar a derivada aqui também, ó. Vou fazer aqui. Lembra, é a função de dentro, né? Derivada da função de dentro vezes a derivada da função de fora, né? Eu falei isso e não escrevi. Então, derivada da função de fora. Derivada de seno de y mais 3z, né? E o x, como ele é uma constante, a gente só multiplica, tá? Então, só esqueci de colocar essa parte. Então, derivada de seno é cosseno. Então vai ficar cosseno, vou pegar aqui o x multiplicando por cosseno de y mais 3z. Certo? E agora vamos calcular essas derivadas aqui, ó. Derivada de 3z, como z é constante em relação a y, né? Vai dar 0, né? Vai sobrar só essa aqui de fora. Del y, né? Del de f em relação a y vai ser, aqui vai dar 1, né? Multiplicado por x vezes cosseno de y mais 3z. Né? E esse é o resultado da função, ó, del f. Del y vai ser x vezes cosseno de y mais 3z. Né? Essa foi um pouco mais complicada, né? E é isso. E como exercício, vocês calculem. Exercício. Calcule del f, del z. Certo? Só para ver se vocês pegaram o jeito mesmo. Ok? Alguma dúvida aí até agora, gente? Não? Bom, então é isso. O que eu tinha para passar para vocês hoje sobre derivadas é essa parte, tá? Quando voltarmos do recesso, trabalharemos aí as derivadas parciais
de segunda ordem e de ordens superiores, né? E vamos ver como se trabalha com esse tipo de conceito, tá? Então recomendo a vocês que estudem bastante essa parte de derivadas parciais de primeira ordem, porque a de segunda ordem e as demais ordens, ela é uma aplicação iterada, né, por assim dizer, dessas de primeira ordem, só que com funções encadeadas e tudo, a coisa pode ficar bastante complicada em algumas questões, tá? Então é necessário que vocês adquiram quanto antes uma certa familiaridade com o conceito que eu apresentei na aula de hoje, ok? Então vocês vão ter aí um tempinho que não será para descansar, tá? Será para estudar cada vez mais, né? E bom, como eu falei também ontem, né? Vou disponibilizar a prova na sexta, tá? Para vocês entregarem no domingo aí. Então vão ter de sexta até sábado e domingo inteiro para resolver, ok? Sobre esse conteúdo aí que a gente já viu até a aula de hoje, certo? Alguém tem alguma dúvida? Professor? Sim? Vai ser as provas das 3 matérias, vai ser entregue na sexta-feira, é? Você tá falando? Eu esqueci de comentar. Na aula anterior, que foi a de álgebra linear, né? A de ontem, eu deixei a vocês que me entregassem essa segunda lista só para depois desse recesso, tá? Vocês podem me entregar até sexta aí, se possível, a primeira lista apenas, né? E essa segunda lista de cálculo 2 fica para depois do recesso, tá? Assim como as demais listas de álgebra linear e teoria dos números, caso você esteja fazendo também. Todas ficaram para depois do recesso, ok? Para antes do recesso, só enfatizando, só a primeira lista de cálculo 3. Tá? Não, professor, o que eu perguntei foi sobre as provas, né? Vai ser as 3 matérias entregues. Sim, eu entendi que você estava perguntando das listas, desculpem. De fato, serão as 3 disponibilizadas aí, no mesmo período. É por isso o prazo tão grande, né? De sexta até domingo, né? As provas não serão muito longas, né? Serão poucas questões, então acho que quem se manteve estudando nesse tempo todo não terá grandes dificuldades em fazer, não. Certo? Então, Só uma questão aqui de notação, sim. rapidinho. Eu sempre tenho que usar esse D germânico? Então, para derivadas parciais, convencionou-se a utilização dessa notação do D germânico, né? Mas, como eu mostrei lá no início, há outras possibilidades de notação que são amplamente aceitas. Cadê? Aqui. Essas aqui, ó. Né? Essa aqui nem inclui o D germânico, ó. É a função f mesmo, com o x no índice, né? E o ponto em relação a qual você quer derivar. É uma outra opção, certo? Mas na maioria das vezes você vai ver o D germânico. Ok? Gostou não? É um... Professor, Sim? na aula passada, você tinha dito que as provas seriam depois do recesso. Não, não, Só de não. cálculo- Não, não. As listas depois do recesso, as provas agora. Foi isso. Por isso que eu até falei, mas é bom que vocês fiquem mexendo nas listas, tal, porque o conteúdo das provas agora serão o mesmo conteúdo dessas listas, né? Não para deixar aí no último dia de terminar o recesso e começar a fazer as listas. Certo? Mas assim, eu falo para vocês, não terão tanto com o que se preocupar, não. Não serão, as provas não serão cada uma do tamanho dessas listas, não. É de 4 a 5 questões no máximo, né? No máximo mesmo, certo? Dá para vocês tirarem um tempinho e resolvê-las aí, na paz. Ok? Mais alguma pergunta? Agora é o Wesley, né, que quer falar. Sim, sim. Então é só para finalizar, né, a aula. Então eu vou encerrar o vídeo aqui. Daqui a pouco eu disponibilizo as anotações
e vou postar o vídeo assim que estiver pronto lá no canal, disponibilizo o link lá no grupo, ok? Então finalizando aqui a gravação e pronto.